E pior ainda, Caio, é que a pessoa vive uma vida toda longe de Deus, longe da igreja, entre aspas, né? Sem nenhum medo, sem nenhum pânico. Aí ele tem um encontro com Deus para começar a ter uma vida de medo. Olha que absurdo. Desgraça. De desgraça. E passa a família a ter medo, os filhos terem medo, coloca todo mundo debaixo de um jugo e medo de tudo, e sendo que antes não tinha medo, era uma vida livre. Os caras ficam com medo, Tony, até de fazer o bem. Eu recebo carta de gente que me diz o seguinte: olha, eu estou lendo o site há tem algum tempo, eu leio o que o senhor escreveu, que um dos temas favoritos no site, né, depois de sexo, é dízimo. É um pânico também geral, né? Porque o cara, por razões diferentes, quer se instruir sobre dízimo. Então a gente pode até falar sobre isso um outro dia. Mas dízimo é um dos temas top 10 ali. Aí eu recebo carta da pessoa que diz o seguinte: olha, eu estou lendo o site, estou descobrindo que eu não tenho que dar por causa de medo, nem da lei, nem isso, nem aquilo. É gratidão, é alegria, é consciência, é privilégio, é missão, enfim, é a oportunidade de manifestar o dom da vida como gratidão e fé, e também a libertação contra o principado e a potestade desse Deus demoníaco, perverso, Mamon, que é o dinheiro. Eu estou entendendo e estou ficando livre disso, mas tem um detalhe: eu não consigo na prática viver aquilo que na minha mente eu já comecei a entender. E eu queria lhe pedir uma ajuda. Chega toda hora esse tipo de questão. Eu gostaria de pegar o meu dízimo e colocar uma parte num lugar tal que eu vejo uma enorme necessidade, num lugar tal que eu vejo uma enorme relevância. Gostaria de pegar uma outra parte e ajudar uma irmã, um irmão que estão num perrengue, passando fome, necessidade, assim, assim, assim. Mas eu não consigo, porque me disseram tantos anos que se eu fizer a administração da minha doação, eu estou sob maldição. Porque a igreja perversa quer a grana toda, ela não quer. Se ela pudesse cobrar 100% e não 10%, porque de fato ela não... A Universal já cobra, né? Ela nem pede, ela cobra. Mas o Valdomiro já está com 20%. Está com 20%, então ela nem pede, ela cobra. E cobra dizendo: ou dá ou desce. A casa do tesouro é lá, né? Valdomiro é um senhor negro. O da Mundial. Ou dá ou desce. Esse é o espírito do negócio, que o Macedo transformou numa frase nova. Minha gente, ou dá ou desce. Então, o espírito é ou dá ou desce. E tem mais. O gestor disso tudo é o pastor local. O banco do Brasil Celestial exclusivo, que se relaciona à Caixa Econômica, que paga, que tem essa relação toda com o funcionalismo público espiritual da igreja, é o gasofilácio local. O padroeiro é São Malaquias. São Malaquias. E aí, o que acontece? O que acontece é que o indivíduo, mesmo recebendo a informação de que aquilo ali é para Deus, segundo o Evangelho, com a verdade, a espontaneidade, a alegria e o amor do Evangelho, mas a cabeça está condicionada há tantos anos por essa outra bruxaria, essa informação perversa, que é uma bruxaria na cabeça dele, é um medo, que mesmo já intelectualmente convencido das coisas, emocionalmente ele continua preso aos pânicos antigos e fica com medo de fazer o bem, até de fazer o bem, porque nem o bem ele pode fazer espontaneamente. Ele tem que entregar o dinheiro dele, ou o recurso dele, ou o dom dele, para aquela caixinha de gestão determinar o que é bom e o que é mal com o que é dele, porque ele não pode nem ter a espontaneidade do bom samaritano.
O bom samaritano não pode ser membro de nenhuma igreja evangélica desse tipo que eu estou descrevendo. Ele não cabe lá. Porque o cara cairia na maldição de ter pegado um dinheiro para socorrer um estranho sem nome, fora do gasofilácio, fora do dízimo, fora de não sei o quê. Pode estar até alimentando a maldição. Se ele chegasse para a igreja e dissesse: olha, eu socorri um homem, olha, desculpa, pastor, o dízimo que eu ia dar esse mês eu não pude dar porque eu ia andando ali entre Jerusalém e Jericó e tinha um cara caído no meio do caminho e eu peguei tudo que eu tinha e ajudei. O cara vai dizer: mas como é que você fez isso? Você conhece a origem espiritual desse homem? Estava caído? Você fez uma pesquisa? Um ponto de contato se estabeleceu. A que ele estava ligado? Você pode estar pegando a sua semente santa e colocando num vasilhame de maldades. E agora você tem que purificar a sua primícia. O dízimo no mês que vem, meu irmão, vai ter que ser dobrado, que é para poder cobrir e apagar a semente equivocada que você colocou nessa salva de recepção desse carente miserável na estrada, cujo pedigree não foi discernido. Você não sabe se ele era filho de um macumbeiro, você não sabe nem o que ele vai fazer com a recuperação da saúde dele. Pode ser que ele se recupere para fazer males que você desconheça. Então até o bem fica proibido, porque a gestão é toda concentrada. O que João recomendou na primeira epístola dele: aquele que vir o seu irmão passar necessidade e para ele fechar o seu coração, não existe mais, porque no máximo é se o pastor vir e decidir ajudar algum irmão. Porque o indivíduo não tem mais nem o direito dele mesmo ver, dele mesmo enxergando, decidir, dele mesmo meter a mão no seu próprio bolso, tirar o quanto quiser, tudo ou nada, a porção que lhe interessar, e dar para quem quiser. Ele não pode mais. Porque do contrário ele pode cair em maldição. Porque vai fazer sonegação da inteireza do recurso todo no banco de Deus para a gestão desse banqueiro de Deus, que é o pastor. Do contrário, ele vai cair numa maldição, mesmo que seja na realização do bem. É um corbão mais perverso ainda do que aquele de Marcos 7, mas que está em prática. Quer dizer, ele tem a permissão de não ajudar nem pai, nem mãe, nem tio, nem amigo, nem os filhos. Tem muito pai aí na iminência de ir para a cadeia sem pagar a pensão alimentícia, porque não dão o dinheiro para os filhos para não deixar de faltar o dinheiro no gasofilácio do cassino religioso ao qual ele está ligado, e que é também um centro de radiação de macumbas contra ele, se ele não for lá e não cumprir o papel dele nessa Las Vegas de maldade, né, de caça-níqueis. Eu lembro de você falar para nós que cada geração teve o seu apocalipse. Mas isso que a gente está vivendo está demais, não está não? Está ficando como poucas gerações tiveram a chance de viver. Pois é, isso mesmo. Está muito estranho você falando sobre os motivos pelos quais esse tipo de igreja elenca a proibição para a qual o indivíduo não pode socorrer a outro. Eles falam também que você, quem sabe Deus está pesando a mão naquela pessoa e você está interferindo no castigo divino. Não entra não. É uma religião. Deixa o cara morrer. É de casta. Exato, eu pensei exatamente nisso. É hindu. A purificação que você tem que fazer. É de castas. Então ele está naquele estado ali, a gente prega para ele que ele pode sair daquele estado para um outro, e se ele aceitar e vier, ele que dê um jeito de vir, chegar e começar a prosperar para poder contribuir, para manter o significado e a relevância dele. Por isso crianças são tão pouco importantes nesses lugares, e velho, então quem é que é velho em igreja neopentecostal? Só o R.R. Soares, porque os velhinhos dele ali do Show da Fé são classe média média, classe média baixa, pode olhar o perfil. Então tem grana. Garante a contribuição. Se for velho pobre mesmo, meu irmão, fica em casa que dá muito trabalho.
Então tem que ter uma contribuição. O RR ganha a contribuição dos aposentados. Esse é o nicho dele. Olha ali no Jornal da Band, é o nicho dele. É diferente do da Universal, que vai de A a Z, e do Valdomiro, que pega um grupo que tem classe média baixa, classe média média e classe baixa, mas é um pessoal que chega com buscas mais voltadas especificamente para a questão da cura divina. O público da Universal tem um espectro um pouco mais amplo. Vai da cura divina às soluções casamentos, empresariais de todos os tipos, não é? O espectro lá que é maior.